Graça e paz, povo abençoado. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que me perguntaram lá no Instagram, que é sobre como assim você vê anjo. Graça e paz, pessoal. Hoje eu vou estar respondendo a pergunta, como assim você vê anjo? Então, eu via anjo. Hoje em dia não vejo mais, mas queria. Porque é tão bom uma presença, sabe? Saber que você tá sendo... Eu tô sendo cuidado todos os dias com ele, por eles, por Deus. Mas, sabe, ver é outra coisa. Mas da mesma forma do que eu via anjos, eu via outras coisas. Então, não quero mais. Visão aberta, assim, tanta aberta. Bom, a primeira vez que eu vi um anjo, a primeira vez foi quando eu subi num pé de pinheiro muito alto. Aqui no Paraná, pé de pinheiro é alto, gente. Então, eu subi e eu caí lá de cima. E quase no finalzinho da árvore, um galho, tipo, bem mais fino que isso aqui. Um galho dessa alfinura, assim, segurou a minha camiseta. Eu tinha uns 5 anos, eu acho. 5 anos. 5 ou 4 anos. E eu tava fugindo da minha mãe e eu vi um anjo, tipo, na hora que eu olhei, eu vi o anjo me segurando, na hora que eu olhei de novo, era um galho desse tamanho. Então, tipo, eu ia quebrar a minha cara caindo no chão, mas um galho desse tamanho me segurou. E, bom, segunda vez que eu vi o anjo, eu estava em cima de um muro e eu escutei uma voz. Na verdade, eu escutei a voz falando que não era pra me subir. E eu mesmo assim subi, porque eu era um pouquinho, assim, fora do normal. Até hoje, né? Mas antes era mais. E eu subi mesmo assim. E eu quase caí do muro, senti alguém me segurar. Só que eu olhei e não tinha ninguém. Daí essa vez eu só senti e ouvi, mas não vi. A terceira vez foi quando eu caí dentro da fossa. Sim, eu caí dentro da fossa. Por incrível que pareça, eu caí dentro da fossa. Isso não foi uma coisa boa. Por quê? Porque dentro da fossa tem barata, sapo, bosta, tem tudo dentro da fossa. Então não foi uma coisa boa. Mas enfim, a fossa, tipo, era um negócio assim. Tinha um portão aqui, no cantinho. A minha prima passou, pisou na fossa e não caiu. Eu fui passar, pisei um pé na fossa e caí. Ó, eu caí pelo canto da fossa. O que aconteceu? Eu entrei embaixo da pedra que tinha na fossa. O que gera isso? A pedra ia cair sobre a minha cabeça, sobre mim, sobre minhas pernas, sobre tudo. E tipo, eu ia, sei lá, estaria morto, quebraria muitas coisas. Mas eu vi 2 anjos quebrando a pedra e abrindo assim. E eu caí, sim. E as coisas caíam do meu lado. Gente, deixa eu colocar uma aspa aqui. Tinha um monte de ferro dentro da fossa. Vocês vão entender como que é Deus no negócio. Eu caí no meio, as coisas caíram do lado. Eu vi os 2 anjos separando assim as coisas e eu caí no meio. As coisas caíram uma do lado da minha perna, outra do lado da outra minha perna. Não caiu nada em cima de mim. E eu não caí em cima de nenhum ferro. A minha tia ficou preocupada. E eu acho que, sei lá, os hormônios dela subiu, sei lá o que aconteceu. Ela pulou dentro da fossa pra me salvar. E o ferro atravessou o braço dela. Até hoje ela tem problema no braço. Porque ela tentou me salvar. Tia, te amo. Ela tentou me salvar. E, cara, até hoje eu fico assim, cara, eu vi anjo realmente. Tipo, não vi só por ver, assim. Eu realmente vi os anjos tirando, assim, quebrando a pedra. E naquele tempo eu não conhecia Deus. Não conhecia Deus, eu não sabia nem o que era Deus. Eu frequentava catequese, só que eu ficava assim, bom, Deus é Deus, Deus que criou tudo. Naquela época eu sabia disso. Bom, minha mãe já tinha apresentado eu na igreja evangélica, só que eu ia na igreja católica, por causa do meu pai. Tá, daí a 4ª vez foi quando o meu amigo, não é meu amigo, um amiguinho da escola, tava atravessando a rua e eu, tipo, o carro ia atravessar, ia bater nele e eu gritei, ó o carro! Tipo, ele não ouviu, não olhou pra trás e eu vi um anjo puxando ele só foi um pouquinho mais rápido. E daí, tipo assim, eu vi o anjo e fiquei assim, gente. E essa foi a 4ª vez que eu vi o anjo, essa aqui foi muito rápido mesmo. E essas foram as vezes que eu vi anjo. Só que agora vem a parte ruim do ver anjo, ter visão aberta. É que quando eu se mudei, fui pra minha outra casa, a casa era de madeira. Meu pai foi embora, aconteceu um monte de coisa, gente, um monte de coisa mesmo. Em outro vídeo eu canto, porque vai ficar muito longo o vídeo. Aconteceu um monte de coisa, minha mãe teve que sustentar eu e meu irmão sozinho. O que aconteceu? Nessa casa de madeira, eu ouvia correntes arrastando
E eu ouvia isso, e via, eu não via os demônios, assim, porque, meu Deus, até isso, Deus, por favor, vejo tudo menos isso. Eu via sombras. Até hoje eu tenho medo de dormir sozinha, por causa dessa questão que eu tive na minha infância. Isso foi um período muito ruim pra mim, porque eu ouvia, o meu irmão também ouvia as correntes se arrastando, meu irmão também, tipo, não conseguia dormir. Meu irmão falou que ele via, sabe? É uma coisa bem assustadora. E sei lá, eu não sei se é porque a casa, tipo, o lugar, a casa teve muita briga, discussão, aconteceu tanta coisa, tipo, com a minha família, com a família anterior que morava ali, que eu não sei se é por isso que tinha tudo isso nessa casa. E eu ouvia muito, sabe? Esse foi o pior período da minha vida, que quando eu parei de ver os anjos e comecei a ver os vultos, as correntes. Eu não sei, tipo, fora da casa eu me sentia ótima. Fora da casa eu conseguia ver anjos, sabe? Eu conseguia ver a presença deles próximo, mas quando eu tava dentro da casa era horror. Eu ouvia corrente, eu ouvia... Ai, sabe, gente gritando. É muito ruim. Muito ruim mesmo. Tipo, a questão, a gente vê anjo, depois de ver vultos, ver corrente, sentir que você tá num lugar que não te pertence, é horrível. Também o que começou a acontecer nessa casa, eu comecei a sonhar que as pessoas iam morrer e no outro dia simplesmente a pessoa morria. Ou tipo, passava alguns dias e a pessoa morria. Isso foi muito ruim pra minha vida, porque aconteceu quando eu tinha 8 anos. Não, 9 anos. 9 anos. E sabe o que você sonhar que a sua bisavó vai morrer? No outro dia você acorda, a sua bisavó morreu. Eu fiquei assim... Gente, eu ficava com muito medo, porque, tipo, a visão aberta, ela não te proporciona somente coisas boas. Você vê coisas ruins. E, cara, eu ficava com muito medo mesmo. Porque eu tinha o tio Cláudio, meu tio Cláudio, amo ele eternamente. Ele faleceu, só que ele era como meu pai, praticamente meu pai, porque meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos, tipo, abandonou a gente totalmente, deixou minha mãe na mão. E meu tio Cláudio foi tipo meu pai. Ele me ajudava em tudo, ele comprava material, ele comprava roupa, ele me ajudava em tudo. O primeiro celular que eu tive foi ele que comprou, pra falar a verdade, foi ele que quebrou também. Mas, tipo assim, ele me ajudava em tudo. E daí teve uma certa noite que eu sonhei que ele ia morrer. E daí o que aconteceu? A menina acordou desesperada. E eu fui na casa do meu tio Cláudio e ele não tava lá. E minha tia falou que ele tinha ido viajar. E eu tinha sonhado que ele ia morrer. Pronto, não falei pra ninguém, só que eu fiquei muito, muito desesperada. E depois deu a notícia que meu tio morreu nessa viagem. Mano, sem mancada nenhuma, eu fiquei desesperada. Porque eu sonhava e não conseguia fazer nada. Tipo, ou tava super fora do meu alcance, ou a pessoa pensava que eu estava louca. E realmente, se alguém falasse, eu te vi morrer, não você vai morrer, eu ia achar que a pessoa tava louca. Então... isso foi uma parte muito ruim da minha visão aberta. Hoje em dia não tenho mais isso. Tenho muito medo sim de dormir à noite. Eu sinto algumas coisas sim, mas oro muito. Hoje em dia eu oro muito, 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 muito. Naquela época eu era católica, então eu rezava bastante, só que não adiantava, né? Hoje eu entendo por quê, mas não adiantava. E hoje eu oro, tipo, peço pra Deus livrar eu de todos os mal. E uma coisa muito importante sobre os anjos. Aqui em Salmos 91, 11, fala bem assim: porque os seus anjos dará ordem ao teu espírito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão as suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Gente, você tá entendendo? Os anjos, eles são nossos protetores. Lá em Hebreus 1,14 fala assim: são todos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Gente, eles são nossos protetores. Então, eu ficava lá louca naquela época porque eu achava que era louca, porque eu achava que não existia anjo, assim, sabe? Eu ouvia falar, mas eu achava que não existia, eu achava que era louca. Hoje eu sei que existe, que eles aparecem para as pessoas e que eles aparecem também em forma humana, sabe? E eu fico pensando, gente, Deus me guardou a vida toda pra mim fazer o meu chamado hoje.
E ele me deu essa visão aberta porque eu sei que muitas pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs, têm essa visão aberta. E isso é ruim, porque se você não tem o conhecimento como lidar com essa visão aberta, acaba te frustrando, assim como me frustrou na minha adolescência. Eu ficava com medo de ficar sozinha, eu não podia ver uma luz apagada, que eu já achava que tinha demônios ali. Tipo assim, a parte dos anjos, gente, maravilhoso. Eu ia pros lugares, assim, antes de ver a situação ruim, eu ia pros lugares, sabia que Deus tava, eu sabia que o anjo tava me cuidando, não sabia que Deus, eu sabia que os anjos estavam me cuidando. Mas depois que eu tive a noção sobre que era anjo, que é demônio, velho, esse aí foi o vídeo, pessoal. O vídeo ficou meio longo mesmo. Houve alguns problemas que eu tive que parar de gravar de novo, porque meu celular tá com um problema. Então, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, comenta se você gostou, se você quer algo mais aprofundado sobre minha vida, sobre meu passado. E estamos aí para responder todas as perguntas.